E aí, pessoas, tudo certo com vocês? Eu sou a Lívia, bem-vindos a esse canal. Hoje eu vim aqui falar sobre um assunto que eu nunca achei que eu fosse vir falar num vídeo, que é reality show. Mas eu não vou falar de Big Brother, não vou, porque eu não tô assistindo Big Brother, eu estou acompanhando Big Brother. Porém, eu não tô assistindo, então eu não posso falar com propriedade, então eu vou deixar na descrição vários vídeos muito legais sobre Big Brother, sobre questões, discussões que estão rolando, de assuntos que são tirados ali dentro. E as discussões estão sendo muito legais sobre machismo, sororidade, racismo. Mas hoje eu vim falar de um outro reality show que eu estou completamente viciada. Tipo assim, quer dizer, eu não tô mais viciada porque eu já vi ele inteiro, né? Eu vi todos os episódios, porque quando eu fui ver, ele já tava com quase todos os episódios na Netflix. É um reality show da Netflix, que é Love is Blind, que ficou Casamento às Cegas. Eu ouvi no podcast, eu não sei se foi no Wanda primeiro, no milkshake chamado Wanda, e aí depois eu ouvi outra pessoa falando em outro podcast, e aí eu falei, gente, não, eu vou ver. Tipo, eu fui assim, bem com o pé atrás, porque eu não sou uma pessoa muito de reality show desse estilo, assim, de namoro. Eu gosto de reality show de música. É o tipo de reality show que eu gosto de ver, de música, de decoração. Agora, esse tipo não é o tipo que eu gosto. Eu fui ver com vergonha. Assim, cara, eu não acredito que eu tô indo ver esse negócio. E eu fiquei completamente viciada. O primeiro episódio, eu comecei a assistir e achei muito ruim. Mas aí você continua, né? Tipo, eu assisti o primeiro episódio e eu falava assim, eu não vou conseguir ver esse negócio até o final. Eu vou ver esse episódio e vou parar, porque é muito ruim. Mas até o final do primeiro episódio você já tá completamente ligada nas relações ali das pessoas, você já tá dentro da vida daquelas pessoas, entendeu? E não tem mais como você parar. É um reality show de 8 episódios, já estão todos lá, não vai ter mais nenhum novo. Eles falam, nesse último, eles falam, essa foi a primeira temporada de Love is Blind, então acredito que terá uma segunda temporada. Mas vou contar primeiro como é o seriado, como é o reality show. É assim, são pessoas, elas chegaram lá, inicialmente, elas sabiam que ia ser um reality show de encontrar algum relacionamento. Mas elas não sabiam que no final elas iam acabar casadas. Porque é isso, você vai estar casado no final do reality show, entendeu? Então, assim, eles ficam é bem heteronormativo. Então, assim, homem fica com mulher, mulher fica com homem, é isso, tá? É bem heteronormativo mesmo. E todo mundo é padrão. Então, assim, né? Enfim. Os homens ficam numa casa, as mulheres ficam em outra casa. E eles convivem entre si. Só que as mulheres não veem os homens não veem as mulheres. Eles só se encontram, cada um entra dentro de uma cabinezinha, e aí eles têm encontros tipo, as mulheres têm encontros com os homens têm encontros com as mulheres. Só que eles não se veem nesses encontros. Eles entram nessas cabines e eles não podem se ver. Eles só conseguem se ouvir. Então, a construção desse relacionamento vai ser toda somente baseada nas informações que um passa pro outro e no que eles sentem ali na conversa. Isso por quê? Porque é um experimento. Desde o começo do reality show, eles deixam claro que é um experimento para ver se realmente o amor é cego, né? Love is blind. Se o amor é cego, se as pessoas vão conseguir fazer conexões somente sem olhar a pessoa, sem ver o físico, só na base da conversa mesmo. Enfim, e aí é isso. Aí eles ficam um tempo, eu não lembro quanto tempo é cada etapa, mas eles ficam um tempo nessa etapa de conversa até formarem os casais. E aí eles só vão poder se ver se um pedir o outro em casamento. Que aí, né, com o tempo eles vão conversando, vão ficando cada vez conversando com menos pessoas, e até que pede casamento o outro, e aí eles param de conversar com outras pessoas, e aí no dia seguinte eles se veem. Aí eles finalmente se veem, que eles não se viram até então. E aí depois que eles se veem, isso não é spoiler, tá, gente? Porque o que interessa é como é que vão se conduzindo as coisas. As etapas do programa, não tem muito problema. E aí depois que os casais saírem de lá, né, formados assim, noivos, né, que eles saíram de lá noivos, aí eles vão passar uma semana, um tempo, num resort maravilhoso em Cancún, no México, e aí lá eles vão ter essa interação, e aí vão conversar, vão ver como é que é essa questão da química física, né, também. E aí depois desse tempo, todo esse tempo até o resort, eles estão sem qualquer tipo de aparelho, assim, eles estão sem celular, não tem nada, eles estão sem celular. Aí depois lá de Cancún, eles vão para um condomínio
ficam num condomínio, ficam morando juntos, o casal mora junto num apartamento, e aí eles recebem de volta os celulares e tal, podem voltar para ter contato com o mundo externo, não ficam só os dois mais. E aí eles têm contato bem família, amigos e blá blá blá. E aí no episódio final são os casamentos, né? A cerimônia do casamento. E aí a gente vai ver quem casa, quem não casa, essas coisas, né? E aí depois ainda, semana passada, foi lançado um último episódio de Reunion, deles todos, pra gente ver se, por quê, o que acontece com Love is Blind. Quando eu assisti eu não sabia disso, mas o Love is Blind foi gravado em 2018, imagina, 2018, e essas pessoas tiveram que manter anonimato, tipo, quem casou, quem não casou e tal, eles não puderam botar nada em rede social até agora, porque foi lançado agora só. Então, aí agora a gente, nesse episódio de reunion, né, de reunião e tal, de todo mundo que saiu de lá com o casal, pra falar como é que cada um tá, quem tá junto, quem não tá junto, essas coisas todas, cara, é muito legal. Só que assim, agora pode vir spoilers, tá, gente? Agora pode ser que eu fale alguns spoilers, porque eu fiz algumas anotações sobre o seriado, sobre o reality show, porque assim, eu falando assim, parece muito ruim, mas é muito bom. É tão ruim que é bom, sabe? Eu juro. Eu falei pra todo mundo que eu tô falando pra ver, tô falando, gente, assiste, porque é tão ruim que é muito bom. O que acontece? A gente, obviamente, consegue tirar algumas coisas das interações entre as pessoas. Primeiro, uma coisa, antes de eu falar as minhas críticas sobre os casais e sobre as pessoas, eu tenho que lembrar todo mundo que foi gravado em 2018. Ou seja, algumas questões não estavam tão em pauta como estão hoje em dia. E sem contar que as questões são diferentes, né? Lá nos Estados Unidos, porque foi gravado nos Estados Unidos, em Atlanta, e são diferentes daqui do Brasil, enfim. Apesar disso, eu acho que tem algumas coisas que são problemáticas mesmo assim. Primeiro, tem um personagem que é bissexual. E aí ele fica com muito medo de contar pra mulher que ele pediu em casamento, que é a noiva, virou a noiva dele. Ele fica com muito medo de contar pra essa mulher que ele é bissexual, porque ele já sofreu muito no passado por causa disso, por contar que era bissexual e as pessoas fugirem. E a gente, infelizmente, as pessoas têm muito preconceito com pessoas bissexuais, né? E aí ele tem esse medo de contar pra mulher que ficou noiva dele, que ele é bissexual. E quando ele conta, eu fiquei, cara, juro, eu fiquei muito esperando que ela fosse legal, sabe? Que ela falasse, gente, qual o problema de você ser bissexual? Porque a minha, eu falei assim, tá, ok, você é bissexual, e daí? Mas ela fez um escândalo, ela fez um rebuliço, ela brigou. Eu falei, gente, eu fiquei abismada com a bifobia dela, de verdade, assim, isso foi uma coisa muito triste. E é uma coisa, tipo, porque ela fala, porque você pode ficar com outros homens. E se ele fosse heterossexual, ele não poderia ficar com outras mulheres? Porque, assim, as pessoas têm essa ideia errônea do bissexual, que ele vai sair por aí pegando todo mundo, porque se ele gosta de homens e ele gosta de mulheres, ele não vai se apaixonar nunca por ninguém e vai sair transando todo mundo. Gente, a única diferença é que a pessoa se interessa por homens e mulheres. Mas isso não quer dizer que ele é uma pessoa, só porque é bissexual, uma pessoa promíscua. Uma pessoa promíscua pode ser bissexual, pode ser heterossexual, que aliás tem muitos homens hétero que são muito promíscuos, né? Pode ser lésbica, pode ser gay, tipo, qualquer pessoa pode ser promíscuo. Não quer dizer que é bissexual que vai ser, entendeu? Então, assim, a única diferença é que ele se interessa, ele se apaixona por homens e por mulheres. Qual a diferença? Não tem diferença nenhuma a pessoa ser bissexual, sabe? Ela não vai se interessar só porque ela gosta dos dois gêneros, que ela se interessa pelos dois gêneros, não quer dizer que ela vai se interessar por mais pessoas, sabe? Não faz sentido isso. E, enfim, escutem o podcast Biscoito, porque como eu não sou uma pessoa que tem essa vivência, eu não posso falar muita coisa, mas escutem esse podcast para vocês entenderem a vivência de pessoas bissexuais. Agora, outra coisa que eu posso falar melhor, porque é uma coisa que eu sofro, que é o machismo. E eu achei, gente, assim, no começo eu tava achando, as pessoas, até que não tá muito machista, né, esse reality. Depois
quando foi passando mais pra frente, gente, assim, tem uma personagem, a Jessica, que eu não suporto, já falo que eu não suporto a Jessica, tá bom? Ela é muito machista, assim, além dela ser machista, ela se pauta em padrões que ela estabeleceu na cabeça dela, porque a sociedade também, eu sei que a sociedade bota muito esses padrões em cima da gente, mas, cara, por que você tem que continuar com um padrão só porque é imposto, sabe? E aí, porque assim, ela se interessou, né, por um cara maravilhoso, que eu adoro. E aí ela fica achando, primeiro, ela acha estranho porque ele é mais novo que ela, 10 anos mais novo que ela. Aí, porque tem isso, as mulheres não podem se interessar por homens mais novos, né, porque todo mundo já fala. Homens estão sempre ficando com mulheres mais novas, mas mulher nunca pode ficar com um homem mais novo. Esse é o primeiro problema. A outra é que ela acha estranho. Ela fala, eu não tô acostumada a ficar com caras que falam dos seus sentimentos. É estranho, ele fica conversando com as pessoas sobre o que ele tá sentindo, ele quer falar como o que ele tá sentindo. Gente, isso é maravilhoso. Isso é porque ela tá acostumada com essa masculinidade que a gente, infelizmente, é imposta dos homens terem que ser duros, os homens não podem falar sobre sentimentos, os homens têm que ficar sempre nessa postura de machão que é ridícula. E o garoto, como ele é 10 anos mais novo, a Jessica ela tem 34, ele tem 24. Então, a galera da idade dele ainda tem vários machismos, obviamente, mas já é uma idade, uma geração que tá crescendo ouvindo falar muito mais de feminismo, ouvindo muito mais falar de desconstrução do estereótipo do homem macho, sabe? Então ele é mais aberto e ela não tá acostumada com isso, só que em vez dela pensar, poxa, que legal, ele é uma pessoa que consegue falar sobre sentimento, a gente consegue conversar sobre isso, ele não fica lá dentro daquele estereótipo que impuseram. Não, ela acha que é estranho e ela não gosta, ela não tenta repensar. Isso me incomodou muito. E assim, a Jessica me incomodou muito em vários sentidos. Além de machismo, ela tem uma conformidade ao padrão, assim, ela não pode sair daquilo que ela tá acostumada, sabe? Ok, ela tem as questões dela, mas ela é muito assim, tipo, não, tem que ser isso aqui, eu tô acostumada com isso aqui que é o certo, que me falaram que é o certo, então eu só vou nisso aqui, então não vou me interessar por isso aqui, sabe? Eu fico, sério, preguiça dessa mulher, preguiça. Esses reality shows, eu sempre falei mal desses reality shows todos, assim, inclusive o Big Brother, mas eu acho interessante a gente conseguir enxergar essas questões pra gente poder conversar sobre isso e perceber no outro coisas que a gente pode transformar na gente e na sociedade, assim como essa coisa da Jessica de achar que não, que o homem tem que ser desse jeito, ele não pode falar de sentimento, ele tem que ter um corpão, ele tem que ser saradão, não sei o quê, e se sair disso é uma pessoa estranha, não é. E tem um cara também, o Damian, que ele é muito travadão. E o que eu fiquei pensando sobre ele era como ele deve ter tido uma criação super conservadora. Primeiro que os pais não quiseram nem aparecer, porque tem uma hora lá que eles todos vão encontrar os pais, assim, uns dos outros. E os pais não quiseram aparecer. E ele fala que os pais disseram que ele não iria... não, tudo bem, vai lá pra esse reality show, mas pelo amor de Deus, não se case com uma puta, uma piranha de reality show. Tipo, só porque a pessoa está participando de reality show, ela é pior, sabe? Então, assim, é uma cabeça muito tradicional e muito conservadora e ele foi criado nisso. Pode ser que ele esteja numa desconstrução, ele tá lá participando também, né? Mas, assim, eu imagino como deve ser difícil pra ele sair disso, né? Porque são anos das coisas que foram construídas dentro da gente. E só que, assim, o relacionamento dele com eu esqueci, é Didi, mas eu esqueci o nome dela. Pra mim, assim, é um relacionamento super problemático, eles brigam o tempo inteiro, ele trata ela mal, ela trata ele mal, e assim, eu não sei como eles ficaram juntos, porque assim, sim, spoilers, eles ainda estão juntos. A minha amiga falou, vai que com os anos eles foram melhorando, né, o relacionamento, o jeito de falar, as conversas, eu espero que sim. Porque eu nunca ficaria com uma pessoa que me trata do jeito que qualquer um trata o outro. Ou que a Didi trata o Damian, nem que o Damian trata a Didi. Assim, pra mim são jeitos horrorosos e pra mim aquela é uma relação totalmente abusiva dos dois lados. Então eu fiquei muito chocada ao saber que eles ainda andam juntos. Eu espero que eles tenham realmente
evoluído essa relação e não esteja mais daquele jeito que mostravam no reality show. Mas a gente sabe também que tem edição, tem várias coisas, eles querem construir personagens. Ficou muito claro que a Jessica foi construída para ser vilã, que a Lauren e o Cameron foram construídos para ser o casal perfeito que todo mundo ama, até porque é um casal interracial, que era uma questão que já estava sendo discutida há um tempo atrás, principalmente nos Estados Unidos, que tem muito racismo. Então eu acho que eles quiseram mesmo mostrar para as pessoas não serem racistas. A gente sabe que tem a construção de personagem, né, pela edição desses programas. Mas de qualquer jeito, mesmo a gente esquecendo que tem essa edição, é legal pra gente ver, pensar muito em como... Porque, querendo ou não, os reality shows são um pouco da sociedade ali dentro, né, que tá sendo mostrado. Então é bom a gente ver para conseguir analisar e tentar mudar algumas coisas nas nossas vidas e na própria sociedade. Enfim, e vocês estão vendo Love is Blind? Vocês viram? Vocês ficaram viciados que nem eu, eu vi tudo num dia. Quer dizer, só não vi tudo num dia porque os 2 últimos, quando eu assisti na primeira vez, eles ainda não tinham saído. Mas assim, completamente viciada. Por favor, me digam aqui quem são os seus casais favoritos, quem são as suas pessoas favoritas, porque meu casal favorito é um e minha pessoa favorita é outra. Me digam quem são os seus, se vocês já viram, se vocês querem ver, tá no Netflix. Assistam, sério, gente, sério. Digo como uma pessoa que não gosta de reality shows, eu tô dizendo pra todo mundo assistir. Assista, vale a pena. E se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com pessoas que vocês sabem que gostam de reality show ou que assistiram Love is Blind. Essas coisas, comentem, ative o sininho, dê like e blá 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 blá, porque esse vídeo tá enorme. Eu não gosto de fazer vídeo enorme, mas sempre fica enorme, né? Então, até quinta-feira. Tchau!